Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre uma palavrinha que há 3 anos atrás ninguém mal conhecia e agora é a palavra da moda. Vamos falar sobre imunidade. Está todo mundo querendo, correndo atrás da tal da imunidade. E eu vim aqui hoje conversar isso com vocês. Vamos falar de imunidade, o programa hoje é imunidade. Só um minutinho que eu já volto. Como eu estava falando, imunidade todo mundo está querendo. Mas primeiro a gente precisa começar a entender melhor o que é a tal da imunidade e até mesmo o que não é a imunidade, tá? Porque estão misturando um pouquinho as coisas. Imunidade é a capacidade que o nosso corpo tem de resistir a uma doença, a não deixar um inimigo, um micróbio, uma bactéria, um vírus, entrar no nosso corpo, se instalar no nosso corpo e promover, crescer dentro da gente e instalar uma doença. Isso aqui é a imunidade. Existem várias maneiras dessa imunidade ser construída e ser feita no nosso corpo, tá? Imunidade não é energia, disposição, Tem muita gente que chega no consultório, doutor, eu quero um negócio para aumentar a minha imunidade, porque eu estou meio desanimado e não sei o que, estou sem força. Olha, isso não é imunidade, isso é outra coisa, isso é energia, disposição, algumas vezes até libido, Mas é outra história. Imunidade é a capacidade de resistir a uma doença. Existem maneiras diferentes de se conquistar uma imunidade. Existem maneiras diferentes que o nosso corpo tem de reagir e de se defender. A gente reconhece coisas estranhas, O nosso corpo, ele reconhece coisas estranhas. Ele tem uma série de mecanismos de reconhecimento de antígenos, reconhecimento de substâncias que não pertencem ao nosso corpo e automaticamente ele já passa a combater, a não deixar essas substâncias entrarem no nosso corpo. Então, a imunidade está muito presente na pele. A imunidade está muito presente no intestino, desde a boca até o ânus, todo o trato. A imunidade está muito presente no trato respiratório, da respiração, porque são as partes do nosso corpo que entram em contato com o meio externo. Tudo para entrar no nosso corpo ou entra através da pele, ou entra pelo intestino, a gente engole, aquilo vai penetrar através do intestino, ou na respiração, a gente respira uma poeira, um vírus e tal, e lá na traqueia, nos brônquios e tal, aquilo vai entrar, vai penetrar e vai produzir uma doença. Então a primeira barreira da imunidade é uma barreira física, uma barreira assim, que a bactéria tem que penetrar, tem que ultrapassar essa barreira para poder fazer a doença, para poder produzir a doença. Você vê que é importante, por exemplo, pele, cuidar bem da pele, ter uma pele íntegra, uma pele sadia, Uma pele com rachaduras, com cortes, É o que a gente chama de lesão de continuidade, Quer dizer, se você tem um corte, se você tem uma ferida aberta, ali é uma porta de entrada por onde entram infecções. A gente vê muito isso na perna, Aquelas pessoas às vezes têm uma rachadura, uma micose, uma coisa assim, daqui a pouco aparece uma erisipela, Que é uma infecção na perna. Entrou por onde? A gente vai logo procurar o quê? A porta de entrada. Entrou por algum lugar, algum rachadinho, que tinha lá embaixo, tá? Uma micose, tá certo? Então, primeira coisa é uma barreira física para impedir a entrada. O intestino também é uma barreira muito importante. O intestino tem um papel importantíssimo na nossa imunidade, mas isso, vamos continuar o papo no próximo bloco. Vamos responder agora a pergunta do Anacleto de Vitória. Ele fala que tem uma dormência na perna esquerda e pergunta se pode ser um problema do coração. Olha, Anacleto, boa notícia, dificilmente vai ser um problema cardíaco. Aliás, vou te dizer que não é um problema cardíaco. É uma crença bastante comum, mas dormência não é sintoma de problema no coração. Problema no coração dá dor e falta de ar. Dormência é sintoma de problema neurológico, tá? Ou de circulação na perna por varizes ou outra coisa desse tipo, tá?
Estou de volta, continuando a nossa conversa sobre a imunidade, mas antes de mais nada, deixa eu chamar a nossa parceira Ragna, da Alquimia. Se existe uma coisa importantíssima nos dias atuais, é a sua imunidade. E aí, o que você está fazendo por ela? Bom, uma coisa certa você já fez. Você está aqui assistindo Medicina Humanizada e aqui está repleto de profissionais que sabem conduzir e te ajudar a modular a sua imunidade. Então, esse já é um ponto de partida excelente. Próximo passo é você investir em suplementação de qualidade, porque é isso que vai trazer o resultado. Vem aqui na Farmácia Alquimia que eu te ajudo nisso. Muito obrigado, Ragna. Muito bem, seguindo a nossa conversa, a imunidade então, eu estava falando da importância da pele, da barreira de entrada, né? Veja bem, a gente tem uma outra barreira de entrada bem interessante e diferente, que é o intestino. Por que a diferença? Qual a diferença do intestino? O intestino ele tem uma responsabilidade danada, um trabalho bem mais difícil, porque ele tem que ser ao mesmo tempo uma barreira para não deixar entrar bactérias e vírus através dele, através de comeu, né? Para não entrar. Mas por outro lado, não pode ser uma barreira fechada, porque através do intestino tem que entrar o quê? Os nutrientes, aquilo que a gente come. Né? Tem que entrar o açúcar, tem que entrar as proteínas, os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, até mesmo os remédios que a gente toma, tem que entrar pelo intestino. Então o intestino tem um trabalho mais fino, tem um trabalho mais seletivo, muito mais difícil a ser feito. Ele ao mesmo tempo ele tem que ser uma barreira, mas ele tem que permitir a entrada de muita coisa. Funciona como um filtro. E ao mesmo tempo, dentro do intestino vivem as bactérias boas, a microbiota intestinal, que é importantíssimo para tudo na nossa saúde. Microbiota intestinal é importantíssimo. Então, o intestino tem um papel fundamental na imunidade. Mais da metade das células relacionadas com a imunidade do nosso corpo estão no intestino. Então é importante cuidar do intestino, é importante cuidar do equilíbrio da microbiota, né? Cuidar de ter bactérias boas no intestino, tá certo? Então o intestino é fundamental, uma das coisas fundamentais para se cuidar nesse universo da imunidade. Muito bem, mas aí então, né? A tal da bactéria, o tal do vírus conseguiu passar essa primeira barreira e entrou no sangue, invadiu, né? Vamos dizer assim, quebrou a muralha, abriu a muralha do nosso castelo e entrou. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, aí agora vão entrar em cena o nosso exército, né? Os nossos leucócitos, os nossos glóbulos brancos, são células do sangue responsáveis por combater a infecção. E como é que elas combatem essa infecção? Olha, combatem matando as bactérias, tá? É uma guerra, é uma batalha, tá? O leucócito, ele encontra a bactéria, encontra um vírus, ele engole aquela bactéria, ele destrói, ele digere, ele engole, despeja em cima dela ali substâncias corrosivas ali tal, peróxidos e mais outras coisas mais, né? Que vão corroer, que vão matar aquela bactéria, aquele vírus. Certo? Então é uma verdadeira batalha que acontece dentro do nosso corpo. Por isso que a gente tem febre, né? Tem células morrendo, tem célula nossa morrendo, tem bactéria morrendo. Isso libera substâncias no sangue. Essas substâncias são tóxicas, né? São toxinas, são pirogênios, tá? São substâncias que vão lá no nosso cérebro e vão agir lá fazendo o quê? Fazendo o nosso corpo esquentar, fazendo a gente ter febre. Certo? A febre, até certo ponto, ela é boa, ela é um mecanismo de defesa também do nosso corpo. A febre, a temperatura mais aumentada, ajuda a matar as bactérias. Então, por isso, não é muito legal tomar remédio aí para qualquer febrezinha, 37,5, 37,8. Se você está confortável e tal, deixa a febre, faz parte da reação. Deu 38 ou mais do que isso, ou se você não está confortável, ok, vamos usar um medicamento antitérmico. Mas é importante tomar muita água, tá? E não é necessário, nem é bom tomar remédio para qualquer febrezinha, tá certo? Isso é um detalhezinho que ajuda também. Bom, o nosso sangue está lá nessa guerra, então, as células estão agindo, estão matando as bactérias, matando o vírus, mas
E os anticorpos, doutor? E o tal do anticorpo tão falado, tão famoso, que até agora você não falou no anticorpo? Vou falar no próximo bloco. Você sabia que a maioria das vitaminas são corantes naturais e por isso um prato colorido com grande variedade de cores fornece a maioria delas? E por isso também é comum fazer xixi amarelo ou vermelho quando tomamos vitaminas. E os anticorpos, então? Vamos falar dos tais dos anticorpos. Anticorpos são proteínas, tá? São proteínas produzidas por algumas células brancas do nosso sangue, tá? E são produzidas a partir de um estímulo, a partir do conhecimento de um patógeno, do conhecimento de um micróbio que faz doença. Quer dizer, o nosso corpo, essa célula, tem primeiro que reconhecer essa coisa que entrou como uma coisa boa ou ruim. Né? Para quê? Para atacar só a ruim, só o vírus, só a bactéria. Então é preciso reconhecer. Então existem células que fazem esse reconhecimento. As vacinas, por exemplo, elas funcionam o quê? Apresentando esses antígenos para essas células, tá? Apresentando pedaços da proteína, pedaços do vírus, tá? Para que essas células conheçam, já tenham um conhecimento prévio desse inimigo. Quando ele entrar, imediatamente já começa a resposta de combate a esse vírus. Quando é um vírus, uma bactéria totalmente nova, que o nosso corpo não conhece, até ele aprender que aquilo ali é uma doença, para esboçar uma reação de imunidade, leva dias, pode levar 10, 15 dias. Então, na verdade, o grande benefício da vacina é que ela apresenta para o nosso corpo, para o nosso sistema imune, o antígeno, tá? Então, quando ele chega, o nosso corpo já conhece. Ainda bem que para isso não precisa ser o vírus inteiro, é só um pedaço. Então é feito geralmente com vírus morto, com pedaços de DNA, RNA, pedaços de proteínas que vêm do vírus, tá certo? Que são apresentados, o nosso corpo produz anticorpo contra aquilo, reconhece aquilo como inimigo e o dia que o vírus ou a bactéria chega, já está pronto e vamos lá e vamos ganhar essa guerra. A vacinação ou o contato com uma doença cria esses anticorpos, essas células brancas, né, que já vão conhecer a bactéria ou o vírus, elas acabam se transformando nas chamadas células de memória, tá? Não precisa ter anticorpo alto o tempo todo. Mas, depois de tantos meses não tem anticorpo no sangue. Não precisa ter anticorpo o tempo todo no sangue contra aquele vírus, aquela bactéria. O importante é ter a célula de memória. Por quê? Na hora que chegar a bactéria ou o vírus, ela imediatamente é acionada e vai produzir os anticorpos necessários naquele momento ali. Agora, não é só de anticorpo que vive a imunidade. Eu já falei da barreira, né? E é muito importante também que a pessoa tenha energia, que a pessoa tenha saúde, tá? Porque é um consumo energético muito grande essa batalha, né? Tão grande que gera calor, que gera febre, tá certo? Mas gera mal-estar, gera fraqueza, gera desânimo, gera dores. Então é importante que a pessoa tenha reservas, reserva de saúde, reserva de energia, reserva de nutrientes, reservas físicas, emocionais, nutricionais para enfrentar um inimigo. É uma guerra, a gente está enfrentando um inimigo. Então você tem que estar no melhor das suas condições. Então eu vejo todo mundo correndo de última hora, querendo um remédio milagroso, suplemento milagroso para ter imunidade, para aumentar a imunidade. E é por isso o programa de hoje, por isso que eu vim falar isso daqui. Mais importante para você ter imunidade é você ter saúde, é você ter um corpo saudável, tá? É você não ser diabético, não ser fumante, não ser etilista, tá com um peso bom, com a massa muscular boa, tá saudável. Se você tem algum problema de saúde, está com ele equilibrado. Isso é uma coisa que a gente deve ter o tempo todo, a vida toda, porque a gente não sabe o que vai aparecer na próxima esquina. Hoje nós estamos enfrentando Covid, já veio uma gripe, a gente não sabe o que vai vir o ano que vem ou daqui 2 ou 3 anos. Então, esteja preparado, tá? Esteja forte, esteja saudável, tá? Melhor coisa para a imunidade é você estar forte, estar saudável. Para isso que existe medicina humanizada, porque a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.